Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live do PET Enfermagem, né? Mais uma atividade do PET Online. Hoje nós estamos, né, com o tema Alimentação em Quarentena, como atingir o equilíbrio. E lembrando a vocês, né, que o Instagram ele só permite que a gente fique durante o período de 1 hora, então vamos aproveitar ao máximo para a gente adquirir essas informações que são tão válidas. A nossa convidada hoje é Valquíria Isidoro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gel. Obrigada, Giovana. Quero agradecer o convite. Quero aproveitar e parabenizar, né, os profissionais da enfermagem, os estudantes, que essa semana que passou comemoramos o dia, né, da enfermagem. Então, muito importante. A vocês toda a minha admiração. E vamos, né? Vamos começar a live, então. Você tem algum roteiro, alguma pergunta? Então, primeiramente eu vou iniciar, né, falando que você é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, especialista em saúde da família, atua na abordagem da nutrição comportamental, é nutricionista do Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Albert Einstein e é integrante do Núcleo de Estudos da Obesidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Aí, antes da gente dar início, eu gostaria de fazer uma relação, né? Nós do Grupo PET gostaríamos de enfatizar o papel multiprofissional, né? Porque a enfermagem, ela trabalha muito com, né, pra gente, da graduação, e quando a gente vai para a prática, com o protocolo de os domínios de Gordon, que são 11 domínios que a gente aborda o paciente de uma forma integral, né? A gente vê ele em todos os seus aspectos biopsicossocial e espiritual. E dentro desse domínio a gente tem a nutrição, e que a nutrição do paciente para a gente ela é muito importante, ela traz informações, né, medidas muito importantes para os nossos cuidados. E desde da prevenção até a identificação precoce de sinais físicos e comportamentais, a colaboração com o nutricionista vem desde o início, né? A gente fornece dados, eles também nos fornecem, e é assim, é uma troca para que a gente possa chegar a um cuidado de qualidade, né? Então, por isso, nós gostaríamos aqui na enfermagem enfatizar que para nós a nutrição é sinônimo de qualidade de vida, porque ela está atrelada, né, a fatores como a integridade mental, emocional e social da pessoa. Então, hoje, né, pensando nesse assunto tão importante que é a quarentena, a gente gostaria que você iniciasse falando para a gente um pouco sobre a relação entre a alimentação e esse período que a gente está passando. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Aqui tá tudo bem. Tá, tudo bem, né? Então vamos Sim. lá, gente. Obrigada pela apresentação, Giovana. Esse período, né, de quarentena, a gente já está aí, né, praticamente há 2 meses e é algo que, pelo que a gente vem vendo, vai aumentar, porque é uma das medidas que previnem mesmo a disseminação desse vírus. E muita gente entrou na quarentena sem nenhum planejamento, foi algo que pegou meio que de surpresa, assim, todos nós, né? E tem alterado muito o comportamento alimentar das pessoas. Então, eu continuo fazendo alguns atendimentos, né, por teleatendimento, e essa é uma das queixas muito frequentes. As pessoas passaram a comer mais, perderam a rotina, começaram a consumir alimentos que não são muito apropriados para a qualidade de vida. E aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então eu começo falando que o mais importante é a gente ter minimamente uma rotina alimentar. É claro, né, que a gente vai dormir um pouquinho mais tarde, vai acordar um pouco mais tarde, porque não tem uma obrigatoriedade de talvez levantar tão cedo, mas a gente conseguir manter com a família o mínimo de uma rotina. Então, horário para as refeições, se organizar para isso, não deixar muito solto. Quando der eu vou comer, quando der eu vou parar para fazer minhas refeições, porque isso pode proporcionar um comportamento não muito assim legal para esse período. Um comportamento de compensação, aquela fome que era pequena, ela pode aumentar.
pode te deixar num estado faminto, e aí você pode perder a crítica, comer um pouco mais do que precisava. Então, a rotina, ela ajuda, ela assegura, né, que isso não aconteça. Então, organize, né, para fazer as refeições respeitando os horários de fome. É. Antes a gente falava muito de comer a cada 3 horas. Hoje a gente já Sim. fala mais assim, da gente ter esse autoexercício de percepção de fome, tá? Então, puxando até um gancho aqui, que é um próximo assunto que eu queria falar, é a gente reconhecer as fomes, né? A gente tem a fome fisiológica do nosso corpo, que é a fome que a barriga ronca, que dá pode dar até um mal-estar, que pode dar um desânimo, né, uma desmotivação. E a gente tem fomes emocionais, que estão relacionadas muito com esse momento de quarentena que a gente está vivendo. Então, reconheça a sua fome e faça suas refeições de acordo com a sua fome. Isso é um exercício mesmo, tá, gente? Não é algo que de primeira eu vou acertar, mas de você parar e pensar, não, eu acabei de tomar café da manhã. Eu tô realmente com fome ou eu tô com uma vontade de algo, né? Então, começar a ter essa percepção que com o tempo isso vai ficando mais fácil de perceber e de ter esse controle, tá? Então, isso é importante. Respeite a sua fome fisiológica e a fome emocional, ela também não é uma coisa assim ruim, que a gente tem que demonizar, digamos assim, né? A gente vai ter a fome emocional em alguns momentos. Agora, na quarentena, ela está muito relacionada ao tédio. Ah, estou em casa, não posso sair, não posso ter aquela rotina de antes. E aí acaba, né, a fome, ela vem com esse aspecto de preenchimento. Ah, eu quero preencher esse vazio. Ah, eu quero ter algum prazer ali imediato. Então temos que reconhecer isso. A fome emocional, ela vem sempre acompanhada de vontades. Então, ela coloca na sua cabeça uma ideia. Talvez você já está pleno, né? Comeu, está satisfeito, mas, estou com uma vontade de comer isso. Isso é muito característico de uma fome emocional. Ela, equilibradamente, na nossa rotina, não tem problema, né? Hoje eu tive um dia mais difícil, tô com vontade de um docinho, de um chocolate. Isso não vai ser isso que vai ser ruim, né? Na quarentena, por exemplo. Mas se ela for constantemente, várias vezes ao dia, ela passa a ser algo que possa implicar diretamente na nossa saúde, né? Porque depois que passar tudo isso, se isso tem acontecido com muita frequência, pode trazer um ganho de peso desnecessário, que pode implicar em outras questões em relação à saúde, como resistência à insulina, um descontrole da pressão arterial, e depois vai ser um problema a mais para cuidar, né, na quarentena. A gente tem que ter muito cuidado também com as coisas que afirmamos para nós mesmos, né? Então, por exemplo, É. o que eu ouço muito é uma conformidade em relação a tudo isso. Eu não sei o dia de amanhã mesmo, então hoje não estou nem aí se eu comer um pouco mais, se eu estou comendo tudo errado, se eu estou fazendo estoque de besteiras, de guloseimas. Então, isso é uma conformidade que pode atrapalhar os hábitos alimentares. Depois, para voltar, para retomar, vai ficando cada vez mais difícil. Então, cuidado com isso. E isso também da gente sempre postergar, né? Depois que tudo isso passar, eu vou voltar para academia, eu vou voltar a comer normalmente, eu vou entrar numa dieta. E aí são os Sim, planos futuros, né? Que vão cada vez mais trazendo essa parte negativa. sim, Então, uma dica preciosa, né? É se organizar com as compras. Falamos da rotina, falamos dos tipos de fome, compras. Normalmente, né, o que a gente orienta é que uma pessoa só saia para fazer a compra, né? Quem tem mais pessoas na família, né? Então, organize uma lista em conjunto com a família, uma lista de compras. Se for para a semana, para o mês, conforme for a organização de cada um. Vá ao mercado com a lista e com o objetivo. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas o supermercado, ele conversa com a gente o tempo todo
E o tempo Uhum. todo ele está dizendo para a gente comprar as coisas que não são muito saudáveis. Tanto é que os itens básicos, né, ficam no fundo: arroz, feijão, o óleo, que é para a gente Sei. passar por todas as gôndolas, por todas as prateleiras e ser atraído. As embalagens são coloridas, né? Normalmente aquilo que tem um preço mais caro, digamos assim, está na altura dos nossos olhos. Então, tudo isso é uma estratégia de marketing para que a gente seja atraído por esses produtos. Então, se eu vou com foco e com uma lista, isso me organiza ali dentro. Ah, eu vou para determinado local, vou pegar realmente aquilo que eu preciso, ponho no meu carrinho e vou embora. Outra dica preciosa: evita de fazer compra, gente, com fome. A gente chega no supermercado com fome, quem nunca passou por isso, né? Lembra aí uma situação. A gente quer coisa rápida, então você já pega ali um biscoito recheado que você sabe que já vai abrindo e vai comendo, um salgadinho de saquinho, né? Aqui em São Paulo acontece muito de mercado, já tem um McDonald's do lado. Então, É. tudo isso atrapalha muito. E quando, aquilo que eu disse no começo, quando a gente está num estado faminto, a gente perde a crítica. Tá? Então, Sim. quando a gente está com a fome no início, pensando aí numa reguinha da fome de 0 a 10, pensando que 0 é nada de fome, tô pleno, e 10 é muita fome, muita. Então, o ideal, né, pensando aí, imaginando numa coisa lúdica, é que a gente se alimente quando essa fome está no 4. É o momento ideal. Hum. Se a gente espera essa fome ir progredindo, 5, 6, 7, a hora que chega no 10, a gente quer atacar tudo que vê pela frente. Isso é um comportamento de defesa do ser humano, né? De querer comer muito, a gente come rápido, a gente não saboreia. Quando a gente come rápido, a gente come muito. E a hora que se dá conta, o estômago está muito cheio, que chega a causar até um desconforto. Isso não é Sim. legal, tá? Então, uma lição aí de casa para vocês, né, para quem está assistindo, de começar a se organizar então com listas de compra, envolva toda a família nesse processo. E o que É. é interessante, né, gente? As guloseimas, se eu levar para casa, você sabe ali que no momento de tédio, ela está no armário, ela está na geladeira, de fácil acesso. Então evitem de comprar grandes quantidades. É claro, né? Ninguém é de ferro, todo mundo vai ter uma vontade de um docinho, de algo gostoso, assim, que para cada um, né? Dependendo da preferência. Mas a gente tem que saber dosar, a gente tem que ressignificar algumas coisas em relação à nossa alimentação. Então, por exemplo, eu amo chocolate, né? Chocolate é uma coisa que as pessoas gostam, né? É muito difícil alguém que não gosta, por isso que eu uso o exemplo do chocolate. Então, a pessoa diz: Sim. eu amo chocolate. Tem problema comer um chocolate uma vez ou outra? Não tem. Lógico que não. É um alimento que remete a memórias afetivas, é um alimento prazeroso. Só que quando eu digo ressignificar, prazeroso, por exemplo, eu comer uma barrinha pequena de chocolate. Eu não preciso comer uma caixa de bombom para poder sentir prazer naquele chocolate. Então a gente precisa quebrar essa relação, que para ser bom, para ser prazeroso, tem que ser grandes quantidades, eu tenho que me entupir, pelo amor de Deus. Não. Então, se eu vou fazer a compra, nada de estoque, gente. Se a gente tem estoque em casa, é difícil para todo mundo se controlar. Então, na minha vontade, eu vou lá e compro. Isso me ajuda a controlar o consumo. E tem uma grande diferença, reforçando, entre eu comer uma barrinha de chocolate, né, aquelas pequenas, e eu comer uma caixa de bombom, eu comprar um pacote já lá nos atacados com uma grande quantidade. Então a gente precisa ter esse controle. E isso é praticando, isso é você parando e falando: não, peraí, né? Eu já saciei a minha vontade, não preciso de tudo isso. Então, é algo muito comportamental, né? É, do que às vezes a gente pensar que o alimento é ruim. A Érica Lopes, ela está perguntando se chocolate amargo é melhor. Érica, Isso. com certeza tá? O chocolate, a partir de 70%, melhor ainda. É claro que ele tem um gosto mais amargo, mas tudo isso o nosso paladar se adapta. O cacau, ele é rico, né, em substâncias boas, flavonoides, que isso ajuda muito na questão
da antioxidação, vários benefícios, assim, enfim. Mas quando a indústria vai e prepara o chocolate, que enche de gordura trans, de muito açúcar, acaba estragando um pouco de todos esses benefícios que o chocolate tem. O chocolate 70% ou mais, ele tem mais essa concentração dos benefícios do cacau, tá? Então, realmente ele é melhor. Bom, a gente falou aí das compras, né? Que é fundamental. Sim. Agora, uma outra dica que isso confunde o nosso organismo, digamos assim, né? A hidratação. Eu vejo, assim, na minha prática, que as pessoas bebem pouca água, né? E falando de uma forma bem simplista aqui, a sede, o nosso corpo pode confundir com fome, porque a gente tem o mesmo centro, né, da fome e da sede, né, no nosso hipotálamo. Então, eu posso estar um pouco desidratado, com muita sede, e achar que aquilo é uma fome e ter uma urgência em querer saciar aquela fome. Então, a hidratação, gente, é super importante. A gente é feito, né, aí, de quase nossa totalidade é água. E a gente precisa manter tudo isso. Então, agora que está entrando frio, pelo menos aqui em São Paulo já está bem frio, as pessoas tomam menos água, porque vem de um hábito que tem que esperar a garganta secar para Sim. tomar água. E isso é Deixam de errado. lado. É. Exatamente, Giovana. Então, assim, quando a nossa garganta seca, é porque nosso corpo está ali, ó, piscando, sinal de alerta. Toma água porque, né, já está ficando crítico aqui. Então a gente tem que desenvolver o hábito de beber água mesmo sem ter sede, tá? Uma dica são garrafas. As garrafas super ajudam, tenham por perto porque ela é prática. Você senta para trabalhar, você leva, você senta para estudar, você leva. Tô assistindo uma TV, ponho do lado e vai dando goles que você vai acostumando. Então a água é muito importante também nessa questão de ajudar nessa, digamos assim, nessa fissura, né, durante esse período de quarentena, de querer beliscar esse padrão beliscador de sair toda hora, abre um armário, abre uma geladeira e pega coisas. Então a água aí é algo que vocês têm que se atentar, certo? Bom, uma coisa muito importante, gente, também é a gente ter, nesse período de quarentena, a autocompaixão, a gente ter paciência, né? A gente valorizar nossas pequenas conquistas. Então, eu vejo assim que a gente está num cenário, né? Eu estou na quarentena, estou um pouco entediado, como muito para tentar aliviar isso e depois me sinto culpado ou culpada, me condeno, me critico, já acho que eu sou incapaz. E aí não dá para ser assim, né? Então a gente tem que ter paciência e tem que fazer as mudanças aos poucos. Então, tudo que eu consegui, hoje eu consegui beber um copo a mais de água, já tem que valorizar isso. Então, já foi algo que eu consegui na minha rotina, então isso é importante. Hoje eu saí um pouco daquilo que eu tinha me programado. Tudo bem, a gente não é uma máquina que se programa. Então, o que eu posso fazer talvez na próxima refeição para dar uma equilibrada? O que eu posso fazer amanhã? E é isso que a gente tem que ir se organizando. Nada de culpa, nada de condenação, nada de disputa, né? A gente tem que respeitar também a gente enquanto ser humano, ter essa autocompaixão, porque senão tudo flui de uma forma muito distorcida. E essa não é a ideia, tá? Então, fica essa questão. A Laura, é Laura, né? Isso, Ela está Laura. perguntando se o consumo de fruta substitui em partes a necessidade da ingestão de água. Então, a fruta, muitas frutas têm bastante líquido, tem água, né? Mas não significa que, por exemplo, eu comer muitas frutas, eu estou substituindo a água. E também, né, quando a gente fala que a nutrição é o equilíbrio, a harmonia, eu não posso, por exemplo, compensar a minha falta de água comendo muitas frutas ao longo do dia. Então, quando a gente fala num aporte de água,
é considerando somente a água. E a água, tá, gente, né? Quando a gente fala em refrigerante, em suco de pozinho, em suco de caixinha, por mais que eles sejam líquidos, eles não são água, né? Eles têm água na sua composição, mas trazem aí um monte de substâncias ruins que podem atrapalhar muito a saúde, né? Então, vamos aí ficar amigas da água, né? Isso. Precisamos da água e é uma questão é, de hábito, né? Eu vi aí que alguém perguntou do jejum intermitente. Deixa eu ver. Isso, A são duas Paloma? perguntas semelhantes, perguntando, né, do jejum intermitente e da dieta restritiva, né, né, já que a gente falou um pouco, né, dessas dicas de como controlar, mas e esse outro lado, né, o oposto, essa dieta restritiva, o que que é recomendado, o que a nutrição vem nos Tá, dizer? tá. Então, vou falar da dieta restritiva e a gente já puxa um gancho para o jejum aí. Tá, Dieta restritiva, gente. É, assim, não se tem ainda mecanismos que expliquem isso, né? Mas tudo que vem com uma coisa assim de proibição, a gente tem uma tendência a pensar mais, né? Então eu vou fazer só uma brincadeira aqui rapidinho, mas se eu falar para vocês assim, não pensem na cor amarela. Qual que é a primeira cor que vem na cabeça de vocês? O amarelo, com com certeza, né? certeza. Tá. Então, aquilo que é restrição parece que fica ali, martelando, né? Então, se eu saio, não, eu não posso comer de jeito nenhum açúcar, eu não posso passar nem perto de uma fatia de pizza, você vai bancar ali por alguns dias, mas vai chegar uma hora que aquele desejo vai ficar tão grande que você vai querer descontar tudo e vai sair aí bem, né, com uma questão de voracidade aí em cima desses alimentos. Então, nada restritivo nesse momento, tá, gente? É equilíbrio mesmo. Até mesmo porque não é o momento da gente ter nosso sistema imunológico afetado, tá? Sim. Então, Uhum. fazer uma restrição sem orientação profissional pode prejudicar gravemente a saúde e principalmente o sistema imunológico. Então, é a gente ter equilíbrio, tá? Eu sempre falo para os meus pacientes que pelo menos 80% da nossa alimentação ela tem que ser equilibrada. E os 20% a gente atende a desejos. Tá? Então, durante a semana, por exemplo, se em 2 refeições me deu vontade de atender um desejo, num café da tarde, estou dando exemplos, tá? Me deu vontade de comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Comi uma fatia. E no final de semana me deu vontade de comer pizza, comi 2 fatias. Não vai ser isso que vai me prejudicar se eu já venho a semana inteira comendo adequadamente, com refeições fracionadas. O que que é isso? Eu como pouco várias vezes ao dia, tá? Respeito a minha fome, me hidrato, evito produtos industrializados, vamos martelar naquela tecla, descasque mais e desembale menos. Isso, gente, é total sentido, assim. Sim. Então, nada restritivo, com orientação. Carboidrato, gente, porque toda vez que fala em dieta restritiva, o carboidrato é o primeiro a ser riscado da lista, né? Sim. Carboidratos é tudo que é massa e que é açúcar, né? Que são os hidratos de carbono. Não precisa cortar o carboidrato, gente. O carboidrato, ele é a fonte de energia principal do nosso corpo. A nossa moeda energética, né, é a Sim. glicose. Então, como que a gente vai cortar o carboidrato tudo de uma vez? Tá certo que na digestão depois, a proteína, a gordura também vai contribuir, mas a gente precisa. E quando eu corto totalmente o carboidrato, eu tenho uma tendência a perder muita musculatura, então não é legal. É claro, né? Tem que ter um equilíbrio, eu sempre falo, não passa de 2 fontes de carboidrato por refeição. Então, por exemplo, vou comer o meu café da manhã e eu tenho bolo caseiro na minha casa e tenho pão. Vou comer bolo e pão? É muito carboidrato, de fato. Mas eu posso decidir, eu vou comer uma fatia de bolo com prazer e vou tomar meu leite, meu café, ou eu vou comer meu pão. Almoço e jantar, a mesma coisa. Para quem quer manter um equilíbrio, vou comer no mesmo prato arroz, feijão, macarrão, farofa, olha quanto carboidrato. Então a gente tem que ter o equilíbrio em tudo. Preciso ter o carboidrato, preciso ter a fibra das verduras e dos legumes, preciso ter a proteína, né, das carnes,
ou para quem é vegetariano, combinar, né, cereal e proteína. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, tá? Então, nada restritivo por agora. Mas, é claro, tem coisas que a gente tem que melhorar na alimentação, que são alguns produtos ultraprocessados, né? Vamos evitar embutidos, vamos evitar o refrigerante, excesso de açúcar, porque tudo isso, de fato, vai prejudicar. Sobre a restrição, né? A gente falou um pouco sobre a restrição. Agora, o Isso, jejum intermitente, que foi a pergunta da Paloma. O jejum isso. intermitente não recomendo, tá, gente? Ainda falta, tem uma discussão muito grande na comunidade científica, mas não tem nada assim que a gente possa falar que o jejum intermitente é uma estratégia que vai melhorar, tá? Muitos estudos do jejum intermitente são feitos experimentais. Então, eles usam roedores, tem todo o resultado lá da positividade, perda de peso, melhora da resistência à insulina, tal e tal. Só que pensem comigo, o roedor, ele está ali dentro de uma gaiola, né, de uma mini jaula, e é ofertado comida para ele a hora que o pesquisador quer. A gente está nessa mesma condição? Então, faço jejum, né? Tem muita gente fazendo sem orientação, faço jejum, é um sofrimento, não acredito que ninguém ache lindo fazer jejum, goste. E Sim, depois, qual que é a tendência do comportamento? Uma compensação, tá? Então, agora, nesses momentos que a gente já está em casa, confinado, que a gente já está restrito de muitas coisas, às vezes restrito da família, dos amigos, de coisas prazerosas. Fazer um jejum é algo que vai, né, falando assim num termo bem, é algo que vai bagunçar. Então, não recomendo, tá? Agora é equilíbrio, ressignificar, como eu disse, vamos ressignificar essa alimentação, né? A neuropsicologia fala que tudo que nós fazemos em 21 dias vira hábito. Então, vamos aproveitar esse tempo, talvez, para fracionar as refeições, aquilo que eu falei, vou comer pouco mais vezes ao dia. Vamos provar um alimento novo? Né? Ah, eu não como muito verduras e legumes. Que tal? Vamos tentar? Vamos mudar? Vamos fazer receitas novas? Vamos retomar o hábito de cozinhar. Tem vários estudos sim, dizendo aí que quanto mais a gente faz as refeições em casa, melhor é a nossa qualidade de vida. sim. Certo. Então, antigamente, né? Mas quando eu era criança, eu lembro que se a gente queria uma receita nova, tinha que ir na casa da vizinha, trocar, copiar. Era caderno de É. receita. Livro de A- receita. livro de receita. Agora, É, hoje, você tem a internet aí, com aulas, com videoaulas, tá tudo explicando tudo, disponível. gente. Tudo muito É, disponível. Então é a gente se arriscar. Traz a família junto, não precisa ser só a esposa, a mulher da casa, todo mundo tem que participar, as crianças têm que participar também. Então a sim, gente precisa resgatar isso, gente. E não precisa ir muito fundo em pesquisa, em tralalá, tralalá. Vamos pensar, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo é de Minas, né? As histórias de nossos avós que foram super longevos, sem doenças crônicas. E o que eles realmente. faziam? Era comida natural, né? Era muito difícil na casa deles ou no hábito deles ter um refrigerante, ter um tempero industrializado. Era muito difícil ter um macarrão instantâneo. Isso não Sim, existia. E olha só o exemplo, né? Então não é, precisa da gente falar muito mais assim, né? Então, vamos aproveitar para criar novos hábitos. Essa sim, quarentena, ela vai acabar em um momento. E a gente precisa sim, retornar para as nossas atividades a todo vapor. A gente precisa estar saudável, né? Tanto das questões clínicas, mas sociais, mentais. E, e como, né? Se eu já volto, por exemplo, com uma autoestima abalada, com desmotivação, de mal com o meu corpo mesmo. Então, não, vamos aproveitar esse momento para mudar algumas sim. coisas. E é interessante, né, lembrar, já que você remeteu a esse período passado, chega até a ser uma coisa a se pensar. A gente criou um hábito, né, uma rotina tão sem tempo, né, igual a gente fala, que a gente não tem tempo para isso. E a gente pensar que talvez essa quarentena tá aí para a gente repensar, né, igual a Valquíria falou, a gente ressignificar, né, as nossas atitudes, as nossas ações, e já que a gente vai ter tempo para isso, né,
que a gente possa fazer bom proveito dessas ações, que tudo isso vai vir para melhorar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Exatamente. Bom, tem uma pergunta da Sara. É verdade que é mais nutritiva a fruta do que fazer o suco dela? É verdade sim, tá, Sara? A gente precisa ter mais contato com a fruta. Quando a gente come a fruta, vou dar um exemplo de uma laranja. Quando a gente come a laranja, a gente sacia todas as fomes que nós temos em relação àquele alimento, tá? Então hoje assim, a gente tem a fome visual, a gente tem a fome olfativa, a gente tem a fome auditiva, a gente tem a fome do tato, a gente precisa tocar. Então, quando eu mordo uma laranja, né, que eu sinto aquele suco da laranja na boca, que eu tenho contato com as fibras da laranja, é muito melhor. Eu estou aproveitando melhor as vitaminas, principalmente a vitamina C, que ela é super volátil. Então, por exemplo, numa fricção, quando eu espremo o suco da laranja, parte dessa vitamina foi Perdeu. embora. Uhum. Né? Se eu coo esse suco, tiro toda a fibra que essa fruta me oferece. E sem contar, gente, que principalmente os diabéticos, se tiverem diabéticos assistindo, ou quem tem diabético na família, amigos, Familiares, isso. familiares, é muito melhor você comer a fruta. Eu tô comendo a laranja, comi uma laranja, vai me dar uma saciedade. Eu tô tomando um copo de suco de laranja, eu não tenho contato com nada disso que eu falei para vocês, né? Com o odor, com o visual da fruta, com as fibras, e eu tomo muito rápido. E sem contar que num copo de suco de laranja, eu concentrei o açúcar de 4 frutas, se for uma laranja boa de suco, e tomo de Uhum. uma vez. Então é muito melhor mesmo comer a fruta. É claro, né, gente, que não fica proibido um suco de fruta. A gente mora num país tropical, a gente tem frutas maravilhosas. Mas é algo que tem que ser de vez em quando também, né? Não é algo assim para todo dia, toda hora, todas as refeições. Vou deixar uma jarra de suco na geladeira e tomo toda hora, né? Melhor eu comer a fruta. Certo? Espero que eu tenha respondido a Sara. Tem mais Certo. alguma pergunta, Olha, Giovana? tem uma aqui da Gabi perguntando se tomar água com limão em jejum faz bem. Olha, Gabi, se você gosta, tudo bem. Bem assim, trazer benefícios, né? Que nem a gente vê muito na internet, derrete gordura, emagrece, reduz colesterol, esses benefícios não tem, tá? Se é algo assim, não, eu gosto de acordar e tomar uma água gelada com limão. Tudo bem, mas falar que isso é uma indicação, que tem que tomar para a imunidade, que tem muita gente falando isso agora, não tem nada que possa contribuir. Eu, assim, particularmente, né, você acabou de acordar, entrando algo assim tão ácido no estômago, no jejum, será que é bom mesmo, assim, que eu falo, será que a pessoa que está tomando está se sentindo bem com isso? A gente tem que levar muito isso em consideração. Né? Eu vi na internet, deixa eu ver um exemplo aqui. Eu vi na internet que, sei lá, o chá de hibisco depois do almoço, não sei o quê. E eu não gosto. Tomo porque eu vi. Tomo porque eu vi e acreditei, né, no que estava lá. Mas eu não gosto. Para mim está sendo um sofrimento tomar aquilo. Será? Então a gente também, né, aquilo que eu disse, vamos ter a autocompaixão, vamos pensar na gente também. Se aquilo não está sendo bom para mim e eu não tenho nada provando que aquilo vai trazer algum resultado, vamos nos poupar disso. Então, por isso que é importante a gente sempre recorrer a profissionais, né, a informações seguras. Ultimamente, assim, infelizmente, né, as redes sociais, esses meios de comunicação ajudam muito, trazem informação muito rápido, né, claro, mas roda muita coisa também que não é verdade. E principalmente da área da saúde, né? Não só da nutrição, mas coisas assim bem distorcidas. Então, vamos sempre procurar uma fonte, né, que possa tirar essa dúvida para a gente. Certo. Tem... Bom, tem uma aqui que é sobre a fome emocional. Ela perguntou quais alimentos ou quais dicas que você daria quando acontece essa fome emocional. Tá, então vamos lá. Quem perguntou?
Então, para mim aqui não tá aparecendo que veio pelo WhatsApp. Ah, tá bom. Então, vamos lá. A fome emocional, gente, normalmente ela vem no momento de tédio, ansiedade. Ela está muito atrelada com a ansiedade, tá? A gente tem que buscar coisas prazerosas, só que cada um tem que identificar aquilo que é prazeroso para você. Então, não ficar só focado na comida. Infelizmente, assim, eu nunca ouvi alguém assim, nossa, eu tô num tédio, eu tô numa ansiedade, vou correr 5 quilômetros na rua. Nunca ouvi. Então, agora, né, com a quarentena, nem é É, recomendado, né? A gente ouve muito, ai, tô na TPM, tô na ansiedade, preciso de uma barra de chocolate. Vamos procurar coisas prazerosas para que a comida não seja só o foco. Então, fazer uma leitura, ligar para uma amiga, contar alguma coisa, sei lá, pôr uma música em casa, dançar. A gente canalizar isso para outra coisa, certo? Não ficar só no foco da comida. Agora, alimentos assim, evitar essa fome emocional, uma coisa que evita é você ter a rotina alimentar que eu falei lá, né, no começo, né, que foi uma das primeiras coisas que eu disse. Se você tem a rotina alimentar, está se alimentando, respeitando a sua fome, eu acordo, eu almoço, desculpa, eu acordo, eu tomo café da manhã, se o almoço vai sair, vai 1 hora, mas lá pelas 11h30 começou a me dar uma fomezinha, eu faço um pequeno lanche para eu chegar controlado no almoço. Depois tomo um café da tarde, janto. A fome emocional, ela passa a não ter tanto espaço, tá? Principalmente se você inclui nessas refeições proteína. Proteína, gente, é origem animal, ou para quem é vegetariano, tem que ter uma combinação aí, né, de leguminosas, de cereais, tipo arroz e feijão, milho, soja, lentilha, para poder combinar. Porque a proteína, ela dá uma saciedade maior, porque a digestão dela é mais prolongada. Então, com isso, não vou ter essa sensação de vazio e tal. Procurar, né? É claro, a gente em casa não tem que ficar 100% do meu tempo limpando uma casa, tentando arrumar coisas para preencher a minha cabeça. Mas não também querer usar comidas para esse preenchimento, né? Então, ir falando com você mesmo. Não, peraí, eu almocei, tem 40 minutos, será que eu quero mesmo uma coisa agora? Não, deixa eu me distrair. Agora, a gente tem alimentos que podem ajudar na questão do alívio da ansiedade, né? É, a gente tem o próprio chocolate 70% que eu falei, né? Ele é rico em triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido, né? Para quem nunca ouviu esse nome, triptofano, que ele é precursor da serotonina, né? Ele participa na formação da serotonina, que é um neurotransmissor, que ele é responsável por um bem-estar, tá? Mas é claro, né? Não é por isso que eu vou me acabar no chocolate. É aquilo que eu disse, o equilíbrio. A banana é um alimento que também super ajuda. O leite, né? Então, se eu tomo o leite derivados na quantidade correta, também tem. E a gente também equilibrar com fibras, né? Então, as fibras, elas estão presentes nos produtos de origem vegetal, verduras e legumes principalmente, as frutas também, mas então ter sempre fibra nas minhas refeições. Então, almoço e jantar, ter fibra. Às vezes eu falo com os pacientes e eu vejo assim, mas ter fibra, eu tenho que ir no mercado toda semana, porque é mais fácil de estragar. Mas vamos nos organizar, né? Dá para congelar, eu posso chegar, por exemplo, de uma feira ou de um sacolão, já cozinhar algumas coisas, congelar, e não vai perder valor nutricional, como dizem, e tá ali prático, não vai estragar na geladeira, vai facilitar a minha vida. Então, tudo isso vai ajudar a ter esse controle, a não ter tanta ansiedade e essa sensação de estômago vazio, de fome emocional. Então, é certo, importante. sim. Bom, temos outra pergunta aqui, que é da Laura. Ela pergunta: qual a indicação você daria para os profissionais que estão na linha de frente, né, da pandemia do Covid, quanto à alimentação, considerando que eles, na maioria das vezes, não têm tempo para se alimentar corretamente?
Assim, a gente vê pelo mundo todo, né? Aqui no Brasil a realidade não é diferente. Os profissionais estão bem, né, ali na linha de frente, sem muito tempo. A própria, né, paramentalização, né, coloca todos os EPIs, isso dificulta, né, eu tenho que tirar tudo, depois colocar tudo, tem, né, toda a regra para colocar, toda a regra para tirar, para Sim, não se autocontaminar. Então, é um fator que acaba contribuindo para não se alimentar corretamente, né? Então, a dica que eu dou para esses profissionais é, antes de entrar no turno, façam uma refeição, né? Porque tem aí os 3 turnos praticamente, né? Os sim, profissionais aí. Façam uma refeição que não tenha tanto teor de gordura ruim, porque você vai precisar ali de muita agilidade, né? É uma rotina corrida e a sim, gordura ruim, ela pode causar desconforto, esse excesso de gordura. Tenha essa alimentação equilibrada com todos os grupos alimentares, né? Então, o carboidrato, a proteína, gorduras boas, uhum, as fibras, as vitaminas e os minerais, né? A fibra, a vitamina e mineral está no grupo dos vegetais, frutas, verduras e legumes. Se hidrata e vai, né? Aqueles que têm o tempo de fazer uma pausa, é válido parar para tomar uma água, para comer talvez uma fruta, algo rápido que você possa ter, né? Isso vai muito da estrutura, né, gente? Talvez, se a gente está pensando, né, de uma estrutura de UTI, eles talvez não teriam ali um suporte de deixar algum lanche, alguma coisa, né? No hospital fica difícil. Mas se tiver esse tempo, que use esse espaço do lanche para algo rápido e saudável. Então, uma fruta, um iogurte, né, que é uma fonte de sim, proteína, uma fonte de cálcio, hidratação correta. Na maioria das vezes, né, o lanche é utilizado de uma forma um pouco equivocada, né? Às vezes é um salgadinho de saquinho, às vezes é um refrigerante. E aí é onde está indo também a saúde desse profissional, sim, né? Então, se atentar a isso. Terminou o turno também, se possível, realiza outra refeição para poder ter o descanso, né? Porque é o tempo de chegar em casa. Às vezes tem pessoas que chegam, já vai dormir, já é esse tempo, né? Para não atrapalhar o sono também das refeições. Mas tem que se atentar, né? Porque sim. senão daqui a pouco essa má alimentação vai contribuir com desgaste, com cansaço também, problemas intestinais, a própria imunidade, né? Pensando aí que esses produtos industrializados têm vários fatores antinutricionais que nós dizemos, né? Esses excessos de corantes, de conservantes, são carregados, né, de substâncias que atrapalham a absorção de nutrientes necessários. Então, essa é a dica que eu dou para os profissionais. A gente entende que o período assim, é muito difícil, né? Eu tenho Sim, vários colegas que estão aí na linha de frente e que, coitados, assim, né? Eles mal conseguem ir no banheiro, mas uhum, dentro do possível, quando conseguir parar, fazer o melhor para si mesmo, tendo uma refeição equilibrada. sim. Precisam se cuidar para poder cuidar do próximo, né? Poder cuidar do próximo, exatamente. Isso. A próxima pergunta é da Érica. Muitos Certo. falam do consumo de leite na fase adulta desnecessário. O que você me fala sobre o consumo de leite? Tá. Esse assunto é bem polêmico, tá, Érica? Muita gente demoniza, muita gente defende. Eu vou falar o meu ponto de vista, mas tem várias opiniões e assim, eu gosto muito de me basear em estudos que foram bem desenhados, tá? Então, por exemplo, o leite, ele faz parte, sim, né? Se a gente for ver, ele está no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um Sim, material que eu super uso. Eu acredito que vocês da enfermagem vão usar, já devem usar também, porque é a cara do Brasil, é a cara da nossa alimentação. Ele foi super mega elaborado, linguagem simples, simples, fotos lindas. O que a gente, o que veio aumentando muito foi esse consumo errado do leite, tá? Então, tudo na nutrição é um equilíbrio. As porções de leite são de 2 a 3 por dia. Quando eu falo porções de leite, é leite e derivados.
Então, por exemplo, eu tomei um copo de leite no café da manhã. Esse copo, gente, a porção é 200 ml. Comi uma fatia de queijo. Então, um copo de leite, uma fatia de queijo, já foram 2 porções de leite, me resta uma. À tarde eu comi um iogurte. Pronto, acabou. O que acontece é que as pessoas estão tomando muito leite. Então, assim, a nossa porção de leite do café da manhã passou de um copo de 200 ml para uma caneca de 350, né? Para acompanhar, às vezes, o cereal, os sucrilhos, é uma tigela. Aí eu tomo leite antes do almoço, à tarde eu tomo leite. E aí vai tendo leite em vários momentos do meu dia. Isso não é saudável porque fugiu do equilíbrio. Tá? Mas assim, mas a lactose, ela é pró-inflamatória, tudo bem, no excesso ela é mesmo. Mas se eu tenho esse equilíbrio e se eu não tenho alergia, né, à proteína do leite de vaca e nem tenho intolerância à lactose e gosto de leite, não se privem, gente, né? Tomem o leite de maneira equilibrada também, tá? Agora, tem muito nessas questões, né? Aí vai muito mesmo, assim, da opinião, da formação de cada um. Ah, porque nós, seres humanos, somos os únicos mamíferos que continuamos a tomar leite. Mas isso veio de muito remotamente, né? Então, foi algo que talvez garantiu a sobrevivência dos nossos ancestrais também, o consumo de leite. É fonte de cálcio, né? É fonte de fósforo, certo? Então, não tem problema a gente tomar. O problema é o excesso, é esse aumento indiscriminado das porções que tá para tudo, tá? Então, esse é o meu ponto de vista, mas com certeza vocês vão ouvir outras opiniões, tá? E aí vocês pesquisem e vejam aí o que vocês tirem de conclusão, né? Certo. Bom, nós temos mais 3 perguntas e eu acredito que elas são rápidas de responder, né? Antes que o Instagram corte. É A, verdade. a próxima, Oliver, tem uma quantidade ideal para ingerir ovos? É tão benéfico quanto alguns falam? O ovo é um alimento super benéfico, tá, gente? Há um tempo atrás, o ovo estava relacionado com colesterol alto, aí as pessoas pararam de comer ovo. O ovo, ele é um alimento tão completo que ele só perde para o leite materno, tá? Então, ele tem gorduras boas, tem proteínas completas. Quando eu digo proteínas completas, gente, é que tem todos os aminoácidos essenciais. O que é isso? Aqueles que o nosso corpo não produz. A gente tem que trazer da alimentação, tá? Vitamina E. Então, é um alimento riquíssimo. É claro, né, gente, que hoje o ovo ele tá muito assim, né? Ah, quero ganhar massa, academia, partiu o ovo. E não é o equilíbrio, tá? Então, é claro que isso é uma coisa individual, né? Mas comer 2 ovos por dia, digamos assim, é seguro. Não vamos exagerar muito, isso tem que avaliar a individualidade de cada um, porque tem pessoas que, por genética, têm mesmo, né, uma condição de produzir, de ter mais colesterol elevado, ou talvez esses 2 ovos não caia bem, então tem que avaliar individualmente. Mas vamos evitar também o exagero, né? Por exemplo, eu já vi pacientes que por dia comem 8, 9, 10 ovos, que é ovo no café da manhã, é ovo no café da tarde, é ovo pós-treino. Então, dessa forma, não está sendo bom, né? Está tendo um excesso muito grande de proteína, de gordura, que o próprio ovo tem. Mas, voltando naquela tecla, tudo dentro do equilíbrio é saudável. Então, eu digo que 2 ovos por dia é seguro. Mas tem um porém, né? 2 ovos cozidos, mexidos, né? Uma omelete, vamos evitar a fritura. Porque o Sim. ovo, ele é um alimento que não sei se vocês já perceberam, acho que todo mundo já fritou um ovinho aí na vida, ele suga muito óleo, né? Quando você frita, ele suga bastante. Então, você está agregando ali óleo, calorias que não são bacanas. Então, vamos aproveitar melhor outras formas, né, de preparar esse ovo, cozido ou mexido. Certo. Agora da Gabi. Todo alimento integral é mais saudável? Ah, certo. Gabi, todo alimento integral
Vamos partir do princípio dos carboidratos, né? Que a gente tem um leite integral também, porque em alguns contextos o leite integral não é indicado se a pessoa tiver com um nível muito alto de colesterol, de triglicérides. Vamos falar então dos pães, do macarrão, do arroz. É mais saudável pelo seguinte, no caso do arroz, não foi refinado pela indústria, né? Porque o arroz é colhido, passa por uma refinação, né? E vem branquinho pra gente. O arroz integral, ele contém todas as fibras, as vitaminas, e ele é preservado. Então, ele é mais saudável nesse sentido. Ele tem mais fibras e ele tem mais vitaminas, tá? E não tem adições da indústria. Pão integral. Pão integral é a mesma coisa. Ele foi feito com a farinha de trigo integral, né? Ela é marrom, ela tem flocos maiores, ela tem mais fibras. Então, preserva nutrientes, e essa fibra... O que faz ser mais interessante? Essa fibra reduz o índice glicêmico. Então, por exemplo, eu como um pão integral, o amido vai ser quebrado, vai formar glicose, vai entrar na minha corrente sanguínea. Só que essa fibra também vai ajudar a não entrar tão rápido essa glicose. O pão branco, por ser só o amido ali com pouca fibra, vai entrar mais rapidamente. É mais saudável, sim. Só não confundam que é menos calórico. Então, por exemplo, os pães, tanto branco quanto integral, têm mais ou menos o mesmo valor de calorias, tá? Então, eu vejo, às vezes, alguns pacientes errando que, comprei o pão integral, come 4, 5 fatias de uma vez, porque acredita que se pode, que tem menos calorias, e não é, tá? Então, o valor calórico é parecidíssimo, a questão são as fibras, mas mesmo assim, vale a pena comprar. O arroz não tem como assim ter, né, digamos assim, uma fraude, entre aspas, mas pães, quando forem comprar, verifica se está escrito 100% integral no rótulo. Leiam o rótulo, vou falar bem rápido porque nosso tempo vai acabar, mas sempre leiam os ingredientes. Quanto menos ingrediente tiver, melhor é esse pão. Se tiver aquela lista gigantesca de ingredientes, significa que tem muito conservante, muita química. Aí esse pão passa a ser, o contexto dele já não passa a ser tão bom, tá? Certo. Mas tem mais uma, né, Giovana? Tem aqui também do Igor, se a queda de cabelo pode estar relacionada à má alimentação. Pode. Qualquer coisa, a gente tem 2 perguntas, do Igor e do José. A gente poderia, e mais uma da Érica. Então, qualquer coisa, eu te mando essas perguntas e você nos responde e a gente passa para essas pessoas. Pode ser. Pode ser? Eu acho que mais uma dá tempo, né? Senão, Tá, gente, o Instagram vai derrubar a gente aí no meio e a gente não vai conseguir concluir. Qual que é a pergunta, então? Se a má alimentação pode causar queda de cabelo. Tá. Pode sim, tá, gente? Quando tem deficiências de nutrientes, o cabelo vai enfraquecer, a unha vai enfraquecer, a pele vai enfraquecer e aí o cabelo pode cair. Então é muito normal ter queda de cabelo com deficiência de proteínas, tá? Deficiência de zinco, de biotina, que é uma vitamina do complexo B. Então, alimentação equilibrada, tá? Então, quando eu fico muito restritivo, não consigo equilibrar muito a minha alimentação, o nosso corpo começa a falar, as deficiências ficam evidentes. Então, pode sim causar queda de cabelo, tá? Certo. Bom, então, pelo tempo, eu gostaria, antes da gente finalizar, né, fazer um convite a todas as pessoas que estão assistindo para assistir a próxima live, que vai acontecer no dia 21, a próxima quinta-feira, às 20 horas, pelo Instagram do Pet Enfermagem, né, por aqui mesmo. E a convidada é a enfermeira Samara Macedo. Ela vai falar um pouco para a gente sobre empreendedorismo na enfermagem, caminhos e possibilidades. Então, estão todos convidados. E agora também a gente gostaria, né, em nome do grupo PET Enfermagem, né, da Unifal, nós gostaríamos de agradecer a disponibilidade da nutricionista Valquíria, o compromisso dela de estar aqui presente hoje e nos ajudar, né, a disseminar informações de qualidade, né? Tenho certeza que essa live foi muito produtiva. São muitas dúvidas que as pessoas comumente têm, né?
E até mesmo para a gente, né, meus colegas aí, nós que estamos fazendo a enfermagem, para a gente é muito importante para que a gente também passe aos nossos pacientes as informações corretas, né, e de qualidade. Ai, eu que agradeço, gente, pessoal de vocês. Parabéns pelo projeto. As perguntas foram muito importantes, né? Sim. Então, vamos aproveitar espaços como esses mesmos para a gente poder esclarecer muita coisa. Fiquei muito feliz de ter participado. Espero que eu tenha ajudado. Giovana, pode me mandar as perguntas que eu vou ter esse compromisso em Vou encaminhar. responder, tá? Certo. E foi um prazer. Quero dizer que foi muito gratificante. Espero ter contribuído aí com o projeto de vocês. Ai, contribuiu muito. Então tá bom. Boa noite a todos e até Gente, semana que boa vem, então. noite. Obrigada por ter participado. Até mais, gente. Até uma próxima, quem sabe. Vamos contar assim. Então, tá bom. Gente, beijos, boa Tchau. noite. Tchau.